Para quem não me conhece, eu sou o professor José Arthur Sampaio, da Técnica Operatória da Universidade Federal da UFSPA, tá? Sou cirurgião do aparelho digestivo e também trabalho com endoscopia, tá? E nós vamos conversar hoje sobre um tema que é muito palpitante, né? Porque é um tema que ainda tem controvérsia, né? Então, se nós formos olhar em debates de congressos, isso mundo afora, nós vamos ter sempre discussões em relação ao que é o melhor tratamento da coledoculitise e como a gente deve abordar isso, e acho que é um tema bem atual para vocês que trabalham na área, tanto como cirurgia geral como cirurgia digestiva, e acredito que fique um pouco fora da cirurgia oncológica, mas é um tema interessante e vale sempre a gente estar batendo um papo sobre isso. Eu quero deixar aberto para vocês me interromperem a hora que quiserem, tá? E só me deem um sinal se vocês estão vendo a minha tela e estão ouvindo bem aí o áudio, está tudo ok. Está tudo bem, professor. Ok. Então, vamos lá. Então, essa é uma afecção que vocês sabem bem que ela pode estar aí acometendo cerca de 10 a 15% dos pacientes com colelitíase, né? Então, a colelitíase pode cursar com coledocolitíase, e também é verdade quando a gente fala que a grande maioria dos cálculos da via biliar principal, eles passarão espontaneamente pela papila, né, sem produção de sintomas, né? Tanto isso é verdadeiro que o melhor exame, ou vamos dizer, o exame mais sensível hoje para diagnóstico de litíase da via biliar principal é a ecoendoscopia, onde a gente pode até ter este número de incidência, vamos dizer assim, de litíase aumentado quando se lança a mão desse exame. É óbvio que não se faz isso de rotina, por ser um exame caro, por ser um exame invasivo, né? E exatamente para fazer um diagnóstico seria mais naquelas situações em que nós temos pacientes com pancreatite aguda, que nós suspeitamos de litíase, pancreatites agudas litiásicas, e que a gente não encontra esse diagnóstico, nós não encontramos a litíase propriamente dita, e sim a gente vai encontrar microlitíase por ecoendoscopia. Bom, mas nós não vamos citar isso aqui, nós vamos pensar nos pacientes com litíase biliar mais clássica, né? Quando a gente fala de litíase biliar, o que vem como fatores fundamentais para a nossa compreensão da doença? Bom, primeiro, que número e que tamanho de cálculos eu tenho nesta via biliar, tá? Isso é fundamental para a nossa decisão, é fundamental para nós predizermos o que vamos ter pela frente, vamos fazer prognóstico de complicações, vamos enumerar terapêuticas, modalidades terapêuticas, e vamos pensar em resultados, tá? Isso vai ser muito importante para a nossa decisão. Uma outra característica importante é a posição desses cálculos. Uma coisa é um cálculo lá embaixo na papila, apojando a papila, querendo sair espontaneamente. Outra coisa é um cálculo lá em cima na via biliar, né, na bifurcação, ou até mesmo dentro de um canal biliar não principal e secundário, que já se configura como litíase intrahepática, que é outra situação, mas que também a gente tem que levar em consideração como litíase biliar principal, tá? Um detalhe muito importante é a dilatação ou não da via biliar, né? Se esses cálculos estão aí de maneira crônica ou se são cálculos agudos, né, causando dilatação, se o paciente é um paciente que tem uma via biliar dilatada, mas é um paciente jovem, ou é um paciente de via biliar dilatada idoso, isso muda, ok? E uma situação que a gente não leva em conta é aonde nós estamos trabalhando, né? Se nós estamos trabalhando num hospital terciário, um hospital de ponta, como a Santa Casa, ou nós estamos trabalhando num hospital periférico com poucos recursos, em que a gente não pode lançar mão de tudo o que é disponível para o tratamento da coledoculitise. Então, isso é fundamental nós conhecermos e entendermos todas essas variantes e essas características da doença para que a gente tente buscar a melhor abordagem terapêutica desses pacientes.
Vejam alguns exemplos aqui. São 3 situações diferentes, né? A gente tem aqui, do lado direito da tela, nós temos uma via biliar já dilatada, né, com um cálculo, como eu falei antes, junto da papila, causando inclusive uma, uma compressão, vamos dizer, extrínseca, se nós entrássemos por endoscopia aqui para observar isso, né, com a via biliar já um pouco dilatada, como vocês veem, uma vesícula esclerotrófica, né? Então, aqui a gente pode lançar a mão de algumas estratégias. Aqui ao lado, diferentes, né? Cálculos múltiplos, pequenos, via biliar fina, uma via biliar tortuosa, cálculos múltiplos. Então, tudo isso nós temos que levar em conta no momento da escolha, ou vamos dizer, do ideal terapêutico para o paciente com colédoco-litíase. Um outro exemplo aqui, né? Pacientes idosos. Vejam aqui ao lado esquerdo esta dilatação importante da via biliar. Tá? Vocês obviamente concluem aqui que nós estamos fazendo aqui uma colangiografia intraoperatória, aqui já uma CPRE, né? Mesma situação, vias biliares bem dilatadas, paciente provavelmente com doença crônica, né? Então, situações bem diferentes em 5 casos aqui apresentados. Então, o que importa aí? Vamos pensar, então, o que é a conduta ideal, né, da colédoco-litíase. E aí entra a discussão. Esse é o foco que nós vamos estar discutindo daqui para frente, né? O que nós podemos oferecer, o que nós devemos oferecer e o que é o melhor para o paciente, né? Então, vamos lá. Obrigatoriamente, o melhor para o paciente é o clareamento da via biliar, tá? Então, não se conversa sobre colédoco-litíase pensando em não clareamento da via biliar. Então, todos os critérios de resolução da colédoco-litíase é o clareamento. Então, esse é o foco, esse é o ponto, é o goal, esse é o objetivo número 1, tá? Clareamento da via biliar. Como é que eu vou atingir esse clareamento? Bom, vamos pensar nas características aquelas que nós falamos no início, tá? Mas também hoje é verdade que a tendência nossa, né, o minimamente invasivo. Tá? Tanto isso é verdadeiro que a gente busca isso o tempo inteiro. Começou lá com a laparoscopia, depois os procedimentos endoscópicos e agora culminando com o robô, que inclusive a Santa Casa acaba de adquirir o robô da Vinci. Isso tudo é na tentativa de menos trauma, de resultados iguais ao que se obtinha ou melhores do que se tinha com as técnicas anteriores, né? Então, buscamos isto sempre? Sim, buscamos isso sempre. Mas isto é mandatório para que a gente alcance o clareamento da via biliar? Não, não é mandatório. Ele é recomendável, ele é, vamos dizer, desejável, mas não é obrigatório. E pensando nisso, a gente também pode lançar mão de combinação de procedimentos. Aliás, o que nós fazemos com muita frequência, né? Que é a associação de uma técnica a outra, ou uma técnica fazendo um sinergismo a outra, né? Uma técnica resolvendo uma falha da outra e assim por diante, né? Isso é o que a gente vê no dia a dia. Mas vamos discutir um pouco do ponto de vista, vamos dizer, científico, do que é esta possibilidade terapêutica de múltiplas intervenções ou de várias técnicas. Existe um trabalho, depois até o final, se vocês quiserem, eu dou a referência para vocês, que foi uma meta-análise, isso está no Cochrane, do database do Cochrane, que ele compara isso que está aqui mostrado para vocês. Então, olha só, ele vai comparar nesses trabalhos, ele faz uma meta-análise, ele busca todos os trabalhos que existem na literatura, tentando o quê? Comparar procedimentos cirúrgicos ou procedimentos endoscópicos no clareamento da via biliar e, obviamente, né, identificando e computando dados em relação à morbimortalidade, complicações, etc. Então,
que ele compara esse trabalho? Ele compara a endoscopia na retirada do cálculo com a cirurgia aberta. Cirurgia aberta resolvendo todo o quadro. Ele compara a colangio pré-operatória com a cirurgia laparoscópica, ele compara a colangio pós-operatória e a cirurgia laparoscópica, e ele compara a colangio com a cirurgia laparoscópica nos pacientes que já foram colecistectomizados. Então, veja só que é uma meta-análise muito bem feita e comparando coisas que são muito interessantes e atuais, né? Que é o que realmente a gente tem o interesse de tirar nossas dúvidas baseadas nesses comparativos. E alguns dados que eles vão mostrando, eu não vou me deter muito aqui, mas eu vou resumir para vocês que todos os procedimentos são comparáveis, certo? Eles são comparáveis, porque a gente, quando faz o comparativo, faz o clareamento da via biliar, coloca morbimortalidade, coloca se ele é um procedimento único. Então, vamos fazendo os comparativos com esses resultados. E chega ao final, na conclusão dos autores, vejam vocês, que o procedimento, ainda com melhor efetividade, é o procedimento aberto, a cirurgia tradicional. Mas é claro que nós não vamos oferecer para todos os pacientes esse procedimento, porque nós acabamos de ver que a gente busca o minimamente invasivo. Então, os autores eles concluem assim, que quando da realização de uma cirurgia aberta, né, seja por que indicação for, é dever do cirurgião proceder à retirada dos cálculos da via biliar principal, não deixando esses cálculos por um procedimento posterior. Ok? Esta é a conclusão. Tá? Aí vocês vão pensar assim, pô, mas hoje uma cirurgia aberta, a colecistectomia é a raridade. Sim, ela é a raridade no nosso meio, no hospital terciário, no hospital de ponta como a Santa Casa. Não é a realidade da nossa população em geral. Para vocês terem uma ideia, o presidente do CBC, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, numa mesa que nós estávamos há uns 2 anos, ele colocou um dado que eu fiquei impressionado que eu não conhecia. Cerca de 80% das colecistectomias no Brasil são feitas de forma convencional, ou seja, laparotômica. Então, nós temos muitos pacientes ainda sendo submetidos a esse tipo de tratamento. Mas aqui, o que se conclui desse trabalho é que, então, numa situação de técnica aberta, seja por que motivo for, o cirurgião tem o dever de fazer o tratamento definitivo, buscando a resolução do quadro. Como isto não é o nosso habitual, que eu acabei de dizer, eu entro nesta outra situação que eu vou apresentar para vocês agora, que é a necessidade de uma adequada avaliação para não sermos pegos de surpresa durante um procedimento cirúrgico, seja ele aberto ou seja ele laparoscópico. Tá? Primeiro lugar, nós temos que ter o mínimo de suspeição de um paciente ser ou não portador de coledocolitíase. Isso entra exatamente objetivando evitar uma via biliar difícil no transoperatório, ou até mesmo a possibilidade de cálculo residual no pós-operatório. Porque isso vai impactar no resultado do procedimento e no método. Né? Ou vai desqualificar o método, ou vai denegrir o método. Tá? Então, primeiro, identificação da via biliar difícil. Nós podemos pegar aqui N protocolos, né? Existem protocolos do ISDI, existem protocolos europeus que colocam, como é que eu vou dizer, números e exames que podem colocar em 3 graus o risco do paciente apresentar ou não coledocolitíase. E você sabe muito bem que são pacientes colestáticos, pacientes com fosfatase alcanina elevada, gama-GT, pacientes com bilirrubina elevada, pacientes com colangite. Então, bom, todos esses pacientes vão ter um risco maior de ter. A ecografia, sinais ecográficos, como dilatação da via biliar, mesmo que não identifique
coledocolitíase. Dilatação de via biliar é um sinal indireto de que há algo diferente na via biliar. Então, tudo isso vai nos favorecer na eventualidade de nós solicitarmos mais exames. E eu coloco aqui, por terceiro, nesta evolução ou nesse degrau de tentativa de identificar pacientes com coledocolitíase, a ressonância magnética, que é um exame não invasivo, ou minimamente, né, se nós formos colocar assim, e que nos dá uma anatomia e uma imagem da via biliar muito boa, podendo identificar cálculos com uma sensibilidade enorme. A CPRE, que eu cito aqui embaixo, ela entra não como diagnóstico, mas como terapêutica. Tá? Então, hoje, CPRE, eu diria que ela está praticamente proscrita do ponto de vista de diagnóstico de coledocolitíase. E deixei de lado aqui, porque realmente não é um exame que se tenha à mão e com facilidade, principalmente quando se fala de SUS, que é a ecoendoscopia. Então, isso vai nos favorecer na tentativa de identificar uma coledocolitíase pré-operatória, que é o ideal. E por que é o ideal? Exatamente porque ela vai nos dar chance de decidir qual o melhor método que nós temos à disposição e mais, qual o melhor método que nós podemos estar lançando mão na nossa curva de aprendizado. Por exemplo, vocês estão na época da videolaparoscopia. Certamente, a maioria de vocês já tem contato com videolaparoscopia e vão ter uma destreza maior do que cirurgiões mais jurássicos como eu, tá? Que posso ter feito bastante videolaparoscopia, mas nunca tive uma grande curva ou um grande número de casos de exploração de via biliar. Não era o meu usual. O meu usual foi exploração de via biliar aberta. Então, eu garanto a vocês que isso eu tenho muito mais prática do que por videolaparoscopia. Então, na minha mão, um procedimento videolaparoscópico pode não ter um bom resultado do ponto de vista de clareamento da via biliar. É óbvio que eu não vou optar por isso. Eu não vou querer me meter de pato a ganso e tentar fazer um procedimento que eu não tenho experiência e expertise. Então, aí já entra um outro detalhe importante no resultado do tratamento da coledocolitíase, que é o quê? Expertise. Não adianta eu ter tudo à mão se eu não tenho expertise. Tá? Esta adequada avaliação vai nos trazer o resultado final. Tá? E aqui eu deixo essa frase assim que é interessante: o compromisso com o paciente é de tratar ele e não dar a ele estética. Então, eu vou forçar ao máximo a estética em detrimento do risco do meu paciente? Nunca. Nunca. Ou eu tenho expertise, ou eu não tenho expertise para isso. Tá? Isso que eu coloquei aqui foi o que eu falei há pouco dos médicos no Brasil, tá? No Brasil como um todo. 80% faz o treinamento em colecistectomia aberta. Esse 80% é na Santa Casa. 80% nós temos na Santa Casa, dos outros hospitais que serem terciários, eles fazem por videolaparoscopia. E aí se perde um pouco outros tipos de procedimento, que vale a pena a gente colocar aqui. Eu sei que na Santa Casa a gente continua fazendo isso, mas não se faz como fazia o volume que nós tínhamos antigamente. Mas é importante que a gente converse sobre isso. Por exemplo, a exploração de via biliar aberta ou uma cirurgia de derivação, as anastomoses biliodigestivas, elas praticamente a gente não vê mais, por doença benigna, diferentemente da derivação, as anastomoses por doença maligna. Isso é outra situação. E a gente nota que os cirurgiões mais jovens têm pouca treinamento nisto, e os cirurgiões mais velhos têm treinamento, mas não têm por videolaparoscopia. Vocês vejam que situação que a gente se encontra. Né? Então, esses procedimentos, por exemplo, uma papiloesfincteroplastia feita de forma aberta, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Esse era um procedimento que tinha suas indicações, antigamente se fazia muito, depois começou a cair em desuso porque não era tão necessário, a coleta do Odeno veio
para tomar um pouco do procedimento, a hepático jejum e assim por diante. Mas são procedimentos que têm a sua indicação, o seu poder de resolução, mas que muitas vezes são deixados de lado porque não se conhece. Não se conhece a técnica, não se tem a segurança para a sua realização. Essas vias biliares, por exemplo, de pacientes crônicos, de pacientes mais idosos, certamente são as vias biliares que melhor pedem um procedimento como esse de derivação, as derivações bilipancreáticas, né? Porque a gente sabe que os doentes crônicos e portadores de coledocolitíase e que tem uma dilatação de via biliar que chega maior do que 2 centímetros, eles vão ter fibrose da parede do colédoco, né? Então, isso foi motivo, inclusive, da minha tese de mestrado, onde existia substituição das fibras elásticas da parede do colédoco por fibras colágenas, o que traduz isso em estase e, consequentemente, recidiva de doença. Então, se indicava um procedimento de derivação do tipo bilidigestivo. Também é verdade que a gente não tem encontrado isso mais muito na clínica, né? Pacientes crônicos com coledocolitíase. Por que isso? Porque os diagnósticos são feitos de maneira mais precoce, porque os tratamentos são instituídos de maneira mais precoce, e porque também os pacientes têm apresentado quadros mais precoces e têm sido tratados, e não chegam a cronificar, né? E isso também pode entrar nesse pacote de diminuição desses tipos de procedimentos. Mas eu julgo que seria muito importante numa formação cirúrgica ter conhecimento desse tipo de tratamento, principalmente por uma doença benigna, né? E que pode se tornar maligna a partir do momento em que eu deixo um cálculo cronificar dentro de uma via biliar e tenho o risco de uma evolução para uma cirrose biliar secundária, colangites de repetição e assim por diante. Vou trazer para vocês aqui um caso prático de uma situação que é um caso meu, tá? Em que eu recebo esse paciente no meu consultório, num pós-operatório de 4 meses de uma colecistectomia videolaparoscópica, e que o paciente se apresenta com icterícia, não uma icterícia acima de 10, mas uma icterícia, se não me engano, a bilirrubina dele era de 7, era flutuante, e eu, obviamente, no primeiro momento, pensei nos 4 meses de pós-colestectomia, num cálculo residual ou numa estenose cicatricial, uma lesão de via biliar que pode ter ocorrido, térmica, né? Uma evolução mais lenta. E eu pedi uma colangiorressonância para esse paciente, e ele me traz esta colangiorressonância que vocês estão vendo aqui. O que eu pergunto aqui? Vocês estão vendo que na via biliar, né, próximo ao cístico, né, porque aqui estão os clipes, vejam aqui os clipes, né, então a posição é um pouquinho mais abaixo dos clipes. Eu tenho cálculos, né? Eu tenho cálculos, eu não tenho stop para baixo, não tenho maiores problemas para cima, eu tenho cálculos, e são cálculos que estão compactados nessa região, até causando uma certa, se forem múltiplos, que é o que parece, existe uma certa desproporção com a via biliar distal aqui. Tá? A colangiorressonância está muito bonita, inclusive consta identificando aqui o Wilson. O que eu trago aqui para a gente olhar? Vocês acreditam que no momento da cirurgia, ou ao tempo da cirurgia, esses cálculos já estavam lá ou esses cálculos apareceram pós-cirurgia? Acho que ninguém tem dúvida que esses cálculos provavelmente estavam lá, né? Então, o que foi feito lá? Foi feito, no início, uma avaliação inadequada. Aquilo que eu estava colocando para vocês lá. Evitar a via biliar difícil. Se eu recebo este paciente com vesícula in situ e esta imagem, qual seria a conduta de vocês no primeiro momento? Agora eu quero que vocês me ajudem aí. Vamos fazer um exercício de passado. Esse paciente não foi operado, ele apresenta a vesícula e ele tem estes cálculos na via biliar. Me deem opções de terapêutica.
Vamos lá, gente. CPRE. CPRE pré-op. O que mais? Mais ninguém? Uma coledocotomia no transoperatório. Fazer uma abordagem laparoscópica ou aberta? Laparoscópico. Laparoscópica com coledocotomia transoperatória. Perfeito. O que mais? Mais alguma alternativa? Então, voltando o que eu estava colocando em relação à expertise. Eu não me sentiria confortável em abordar isso de forma laparoscópica, e estou sendo sincero a vocês. Então, se esse paciente vem para mim, ou eu encaminho ele para um cirurgião que tenha expertise em videolaparoscopia de via biliar, ou eu faria o que alguém falou aqui no início, de tentar fazer primeiro a CPRE pré-op, tá? E remoção dos cálculos, clareamento da via biliar, colistectomia tranquila no pós-operatório. Perfeito. Ou eu poderia indicar colistectomia aberta e abordagem da via biliar no mesmo momento, né, de forma aberta. Todas estariam certo. Nenhuma delas teria problema com a indicação. Tá? Bom, mas não foi o que aconteceu. Esse paciente veio para mim colistectomizado. Então tá, a conduta de vocês agora que o paciente está colistectomizado. Chegou com essa imagem. E aí? CPRE pós-op agora. CPRE pós-op. Mais alguém? Alguma outra ideia? Baseado em dados da literatura, vocês podem indicar qualquer coisa, né? Poderia indicar aqui, por exemplo, a abordagem laparoscópica da via biliar. Fazer uma abordagem da via biliar, uma coledocotomia laparoscópica ou uma tentativa de extração CPRE pós-operatório, poderia indicar qualquer uma das duas. Bom, a minha opção foi uma CPRE pós-op, feita em mãos de quem conhece muito, tá? E quem fez isso teve muita dificuldade, não conseguiu a remoção do cálculo no primeiro momento, teve que colocar uma prótese, né? E teve que repetir esse exame, esse procedimento, durante 5 situações diferentes, paciente 45 dias hospitalizado e tal. E, obviamente, o que aconteceu? Esse paciente evoluiu bem ao final, só com a CPRE, mas com uma morbidade considerável de um procedimento que poderia eventualmente ter sido evitado, né? Porque no momento em que, vamos supor de novo que o paciente estivesse com colitíase, estivesse com coledocolitíase, o endoscopista ia tentar fazer a abordagem, não ia conseguir, e nós levaríamos o paciente para a cirurgia de forma direta, né? Então, veja como a avaliação pré-operatória é extremamente importante e fundamental numa situação de coledocolitíase, tá? Então, esse é um caso que vem a ilustrar. Uma outra situação em que eu também trago como ilustração para vocês, que é a insistência na estética. Que eu disse a vocês lá que o nosso compromisso não é com estética, é com resolução, com clareamento da via biliar. De que forma? A forma que for, com menos morbidade. Aqui, se vocês observarem aqui, nós temos uma CPRE e temos um dreno de Kerr colocado dentro de uma via biliar e temos uma bela falha de enchimento na via biliar, quase chegando lá à bifurcação. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos uma lesão de via biliar grave, em que o cirurgião insistiu na remoção de um cálculo, que eu vou mostrar para vocês, e que levou
a uma lesão de via biliar com lesão isquêmica, com ligadura vascular, e que desenvolveu um abscesso hepático do lobo esquerdo com dilatação franca da via biliar esquerda e abscessos múltiplos do fígado à esquerda. Vejo aqui na colangiorressonância, nós temos aqui o cálculo, que foi foco da tentativa de remoção, né? A lesão da via biliar, a formação de abscessos, né? E que nos levou à necessidade de uma hepatectomia esquerda com uma reconstrução, uma colangioanastomose à direita, né? Então, numa doença benigna, em que poderia ter se tentado abordagens realmente menos invasivas, mas que tem que determinar ao cirurgião os limites. Então, a falta de expertise, a falta de treinamento pode ser catastrófico para um paciente com uma doença benigna, como litíase da via biliar principal num paciente jovem. Tá? Aqui umas imagens, uma reconstrução aí para vocês darem uma olhada, né? O cálculo permaneceu lá embaixo, ó, não foi removido. E aqui a reconstrução cirúrgica, com a hepatectomia esquerda e uma colangioanastomose em Y de Roux, né, com o lado direito. O paciente evoluiu bem, mas, claro, com um tubo transhepático à direita, com, obviamente, muito mais morbidade do que seria se nós tivéssemos feito até mesmo a exploração aberta dessa via biliar. Ela teria um corte no abdômen, como tem aqui, mas não teria essa ressecção como foi feita. Esta é a imagem, né, que a gente tem que pensar quando se pretende insistir em um método por estética ou por ser minimamente invasivo, né, que nós podemos causar catástrofes. Então, essa é uma mensagem que eu quero deixar para vocês, porque realmente chega o ponto em que não é pecado a gente converter um procedimento, né, pode ser até a salvação do paciente, mas se nós fizermos uma avaliação adequada pré-operatória, tentando predizer a evolução desse doente e tentando colocar este paciente num algoritmo de tratamento minimamente invasivo com expertise, certamente nós vamos ter os melhores resultados. Isso não é o usual que eu estou mostrando a vocês, óbvio que não. O usual é o paciente sair bem, né? Mas eu acho que isso traz o alerta de que isso realmente pode ser evitado no momento em que nós fizermos uma boa avaliação desse doente e não achar simplesmente coledoclitismo uma doença banal, né, que pode ser tratada e fácil de ser conduzida. Não é, ela pode ser fácil em mãos experientes, mas ela pode ser catastrófica naquelas situações em que não há a expertise suficiente para isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se vocês têm alguma questão. Alguma observação, alguma pergunta, alguma crítica? E aí, pessoal? Boa noite, professor. Primeiro, parabéns pela aula e pelos casos que o senhor mostrou. Eu tenho uma dúvida, já encontrei divergência na literatura em relação aos valores das enzimas canaliculares para me levar à suspeição de coledocolitíase. Se tem algum valor Tu assim diz um ponto de mais... corte? Isso, já Tá. encontrei assim, valores diferentes na literatura. O que tem assim é que geralmente tu começa a ter uma suspeição a partir de 1,5 o valor da elevação de uma fosfatase alcalina de uma gama-GT. Tá? Isso num paciente com colelitíase, certo? Isso leva já a suspeição, né? Agora,
a bilirrubina, que é uma condição mais objetiva, no momento que tu tiveres uma elevação de bilirrubina acima de 3, por exemplo, a chance de tu ter uma coledoclitíase é bem maior. E eu tenho aqui um artigo, se tu quiseres eu te passo, depois aqui até, não sei se tu tem o meu WhatsApp aí, eu te passo um artigo que deixa eu ver se eu localizo. A minha tela não está mais compartilhada, né? Não mais, professor. Peraí, deixa eu buscar ela aqui, então. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Deixa eu tentar localizar onde é que ele está aqui. Esses artigos aqui eu deixei separado para... Esse aqui, ó. Esse é um artigo que é exatamente os guidelines das duas associações, né, americanas, e tanto da americana e europeia, que eu falei lá no início para vocês, que eles levam em consideração exatamente isso. Então, eu gostei bastante desses dois guidelines, e aqui mostra o quanto de sensibilidade tem para suspeição dos pacientes que irão a uma colestectomia simples, né? Então, se tu quiser, eu posso estar te passando esse artigo aqui, está comigo, né? É um artigo de 2020, né? É bem recente, é um artigo bem contemporâneo. Então, se tiver, tu me avisa que eu te mando ele. Vamos ver se aqui que ele toca aqui na... Ó, bilirrubina acima de 4, ó. Isso é uma. Vamos ver a TGO e TGP. Aqui nos gráficos ele não está falando, mas no texto certamente vai ter aí. Mas é isso, assim, a 2 vezes o valor, tu tem um valor preditivo aí bastante interessante já para tu pensar em coledoclitíase. Certo, muito obrigado. E aí, quem mais? Bom, então tá, pessoal. Agradeço a atenção de vocês aí. E provavelmente vamos nos encontrar em outro evento futuro. Tá ok? Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite a todos.